recapitular aqui, ipsis literis, que eu não gosto de fazer injustiça. O Brasil é referência em termos de eleição. Muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. E a gente tem que, enquanto eu e o Eduardo nos matamos para dizer que o que está sendo feito aí é uma vergonha e que as pessoas que conduziram o processo eleitoral, inclusive, devem sofrer sanções internacionais, tu acha que essas pessoas não só são referência mundial, mas a gente tem que fazer um agradecimento. Eu não posso falar da turma do deixadicismo sem falar do rei do deixadicismo. Vocês sabem quem é o rei do deixadicismo? Chutem no chat, quem é o rei do deixadicismo? Quem é a pessoa que mais fala para o presidente Bolsonaro que tem que acalmar as coisas? Tipo, o Alexandre de Moraes, a gente não vence, a gente se junta a ele. Vocês sabem quem é o rei do deixadicismo, não? A Nanda já aceitou aqui. O Geber, muita gente já aceitou. O pessoal tá achando que é o Valdemar. O Valdemar também é deixadicista de vez em quando, mas ninguém é mais do que o Tarcísio. Vejam, por exemplo, o post do Rafael Fontana no X. Numa democracia, a gente tem que pensar em 3 pilares. O pilar da representatividade, e esse de fato é garantido pelas eleições transparentes, pelas eleições limpas. Transparente. E o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia. Ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. O Brasil, então, se tornou de fato uma grande referência. E em pouco tempo, os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação, e isso, de fato, é o que garante a representatividade. E a gente tem hoje, então, que fazer o agradecimento à Justiça Eleitoral por todo esse trabalho, por todo esse empenho, né, como garantidora da democracia brasileira. Então, parabéns a todos. Entendi. A Justiça Eleitoral é aquela mesma que tornou 2 vezes inelegível o padrinho político dele. Então, vamos recapitular aqui, ipsis literis, que eu não gosto de fazer injustiça. O Brasil é referência em termos de eleição. Muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. E a gente tem que, enquanto eu e o Eduardo nos matamos para dizer que o que está sendo feito aí é uma vergonha e que as pessoas que conduziram o processo eleitoral, inclusive, devem sofrer sanções internacionais, o Tarcísio acha que essas pessoas não só são referência mundial, mas a gente tem que fazer um agradecimento. Eu vou ler essa aspas. A gente tem que fazer hoje, então, o agradecimento à Justiça Eleitoral por todo esse trabalho e todo o empenho como garantidora da democracia brasileira. Câmera 2, Bruno. Eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, vamos de novo. Eu quero deixar registrado o meu agradecimento ao então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, porque conduziu as eleições de forma maravilhosa. Ninguém questiona o sistema. Eu quero agradecer por ter cancelado o meu passaporte. Quero agradecer por ter bloqueado os meus bens. Quero agradecer por ter mandado pessoas para a prisão. Quero agradecer esse momento muito bacana. Em nome da Débora, quero deixar isso aqui registrado, meu agradecimento. Desculpa, cara. Desculpa. Não dá. Não dá. Vocês respondam se eu posso tolerar um troço desse que é dito no chat. Vocês, não é má vontade, não. Eu pedi voto pro Tarcísio. Eu até acho, pessoalmente, ele me parece ser um cara bacana. Mas dá para tolerar esse tipo de coisa? Dá para tolerar esse tipo de coisa? Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com um pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! E sequer é um fato isolado. Vejam só, no ano passado, o Tarcísio soltou aquela célebre frase: não se briga com Moraes. A gente se une a ele. Ah, mas foi tirado de contexto. Tá bom, é mesmo? Ok. Então, Bruno, você tem mais algum vídeo do Tarcísio aí? Por exemplo, esse vídeo do Faca? Senhores, primeiramente quero agradecer o convite. Não sei exatamente por que eu fui convidado para essa mesa, porque, afinal de contas,
Eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados. Juristas e quem sou renomados. Eu? Então, de repente, Gilmar eu tenho que falar aqui para o ministro Gilmar, para o ministro Barroso, para o ministro Salomão, com a maior cara de pau do mundo, e quem sou eu aqui nesse evento. Mas eu quero agradecer, ministro Gilmar, um honroso convite, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O mesmo do Gonê. Também os nossos palestrantes, ministro Flávio Dino. E de uns tempos para cá, algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado democrático de direito. Algumas pessoas têm mencionado isso. Bom, eu sou otimista isso. por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não tem grandes riscos. Porque hoje se perdeu o pudor de ser burro, né? Hoje as pessoas não têm mais vergonha de ser burro. Eu poderia passar a democracia revigorada, está revigorada. Eu disse isso na semana em que o Bolsonaro tinha sido tornado inelegível. Não sei, alguém que fosse maldoso poderia pensar que com o Bolsonaro inelegível agora ele pudesse ser o candidato, então aí está revigorada a democracia. E eu poderia aqui passar o dia todo pegando exemplos desse tipo de fala, mas meu objetivo aqui não é roast o governador Tarcísio. Ontem, um dia antes do Bolsonaro ser julgado pelo Supremo, e foi isso que me levou a comentar esse assunto, alguém teve a ideia genial, eu não sei quem são essas mentes brilhantes, que teve a ideia genial de falar o seguinte: bom, Bolsonaro vai estar no julgamento criminoso, né, criminal, então isso leva à ideia de que ele ficará inelegível. Então, para mostrar confiança, vamos botar ele numa live com o Tarcísio, no Inteligência Limitada. Eu sei que o nome é Inteligência Limitada, mas as pessoas que fazem esse planejamento não precisam ter necessariamente a inteligência limitada. É muito. E aí eu começo a receber ligações da imprensa perguntando sobre isso. Se aquilo que estava acontecendo era o Bolsonaro já preparando a passagem de bastão. E aí eu falei, pô, que é isso? O Bolsonaro chamou o Tarcísio? E eu tô falando, me ligaram de Folha de São Paulo, me ligaram do Globo, com a mesma coisa em mente. Porque é evidente, assim, às vezes é chato ficar sendo professoral, não sei o quê, blá, 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 mas é difícil entender que isso seria retratado como uma passagem de bastão? E aí eu tuitei a respeito, e vejam, no final acabou repercutindo no próprio Inteligência Limitada. Vejam. Tarcísio também, ó. De quem será que foi a ideia genial de colocar o Jair Bolsonaro para fazer um podcast com Tarcísio na véspera do próprio julgamento? Alguém pode ser tão inocente e ignorar que isso será maldosamente retratado como uma passagem de bastão? Ele realmente não se ajuda. Ô, Tarcísio, eu não vou passar bastão pra ninguém. Passa o bastão ou não passa o bastão? Eu gosto muito do Paulo Figueiredo, pô, eu acho ele um cara fantástico, gosto muito dele, mas deu uma derrapada, tá? Dá a entender que eu tô passando bastão pra ele. Uma ideia eu não passo, já falei, só depois de pra quem você passa o bastão? Conversamos sobre isso, lembra, né? E as pessoas, eu acho que interpretam errado, né? Peraí, vamos a o meu tweet foi: será maldosamente interpretado como passagem de bastão, presidente. Maldosamente. Não que de fato o senhor estava passando o bastão. Ora, se o senhor estivesse passando o bastão, não teria, meu Twitter, meu post não teria razão de ser. O que eu disse é que seria maldosamente interpretado. E tanto é verdade que seria maldosamente interpretado que este assunto foi parar no próprio podcast, como uma pergunta legítima. O senhor está aqui passando bastão para o Tarcísio? Eu gosto muito do Inteligência Limitada, tá, gente? Vocês podem questionar aí o apresentador, eu esqueci o nome dele agora. Ele me parece ser um cara de boa, ele é bom entrevistador, eu acho um podcast legal. Então eu acho ótima a ideia de ir no Inteligência Limitada. Talvez não ontem, e certamente não com o Tarcísio. Certamente essa não é a ideia.
E o próprio Tarcísio nega, ele fala, não, eu sou Bolsonaro desde criança. O apoio, a gente vai estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento, independente de qualquer interesse, né? Eu acho que... Eu perguntei antes aqui para ele sobre sucessão e ficou bravo. Não tem. Vai estar junto, elogiando os ministros, indo lá para a festa do Gilmar em Portugal, elogiando os ministros, dizendo que pediram para agradecer o TSE, né? Esse é estar junto? Tô inelegível por quê? Exato. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Como eu falei, é o cara que me abriu a porta, né? E essa eleição minha aqui para São Paulo foi... O pessoal fala que o PT quer que ele fique no páreo, não tem essa conversa? É imprensa, você tem que ler, você tem que ler. Não, acho que não. Eu acho que eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que se for pra eleição hoje vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso. Hoje muita gente que fez o L lá tá desencantada, tá decepcionada, então todo mundo tá vendo o rumo que o país está tomando. A gente vai estar junto do Bolsonaro até debaixo d'água, né? Então acho que eu tenho um papel nisso que é ajudar o presidente até o fim, ajudar aqui em São Paulo, ajudar o grupo, ajudar como? Aqui em São Paulo, e é isso. As pessoas não entendem, às vezes, a proximidade, a lealdade, a amizade, enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. É porque pra imprensa, pra todo mundo, fica a pergunta, né? 2026 tá aí, quem é o cara que o Bolsonaro vai apontar o dedo? É simples, meu candidato. Obrigado, Vilela, a pessoa falou aqui do choro. Obrigado. Não, deixa o vídeo, Bruno, deixa o vídeo. Obrigado, Vilela. Obrigado, Vilela. A imprensa tá perguntando, tá todo mundo perguntando. É difícil, assim, entender como é que se constrói narrativa, o que a imprensa vai falar, o que a imprensa não vai falar. Não tem um no redor do presidente que diga isso. Candidato à presidência da República Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Eu tenho... Ótimo, beleza. Agora, será que... Eu fico até feliz que, graças ao meu post no X, eles tenham tido a oportunidade de desfazer a cagada. Fico até feliz. Mas houve o meu post também expõe a incoerência do Tarcísio ao vivo. Como pode alguém dizer que é Bolsonaro até debaixo d'água de um lado e de outro lado dizer todas as coisas que eu botei aqui para dizer? Como é que você pode elogiar o sistema eleitoral brasileiro e dizer que ele é referência? E que Barroso e Gilmar Mendes são grandes juristas? Que ele tem que se juntar ao Alexandre? Você fala tudo isso de um lado. E depois você diz, não, o Bolsonaro não pode ser retirado da eleição. Falo, como assim? Os caras não são grandes juristas, a gente não tem que agradecer a democracia, o trabalho pujante, revigorado dos grandes juristas? Então como é que o Bolsonaro não pode ser retirado da eleição? As duas coisas não podem ser verdade, porque grandes juristas não podem retirar um candidato, o maior candidato da oposição, numa democracia revigorada. E quando isso acontece, eles não têm que agradecer a condução do sistema eleitoral. É impossível ser tão em cima do muro, cara. Sacudam esse cara. O A não combina com o B. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.